enciclopédias britânicas. Vamos pegar apenas uma delas, 1/1000, só uma enciclopédia britânica. Tira xerox de cada uma das páginas, recorta todas as letrinhas que você tem, de todas essas xerox que você tirou, coloca todas as letrinhas dentro de um saco desse tamanho, sobe em cima do prédio mais alto que tiver na sua cidade, num dia de grande calmaria, joga esse negócio lá de cima, o saco aberto, e deixa essas letrinhas caírem. Sabe o que vai acontecer? Elas vão cair na ordem certa, de tal forma a formar as palavras, o texto, os assuntos e as páginas. Isso é natural e espontâneo, mas isso seria apenas 1/1000 da possibilidade do DNA de uma ameba ter aparecido por conta própria. Eu brinco com o pessoal, porque eu trabalho muito com bioquímicos, eu falo, vocês têm uma fé que realmente me deixa, como um crente, impressionado. Porque se a minha fé fosse igual a de vocês, nossa, eu removeria montanhas. Daí eles brincam de vez em quando, falam assim, às vezes a gente tem que remover umas montanhas de vez em quando por aqui também. Eu falei, eu sei, porque a evolução tem um grande elefante branco sentado dentro da sala e todo mundo está dizendo que o elefante não está lá. Mas tem uma tromba de elefante. Não, isso parece uma tromba de elefante. Mas tem uma orelha de elefante aqui. Não, isso parece uma orelha de elefante. Ó, tem 4 pezinhos de elefante, não estão com, tá? Pezinho de elefante. Esse é um dos grandes problemas que nós temos. Porque a evidência aponta para uma outra coisa. Afinal de contas, essa evidência aponta para quê? Como surgiu, afinal de contas, o universo? Como surgiu a vida? Se nós olharmos tudo isso, nós vamos chegar em áreas de estudo que são áreas muito interessantes. Você tem astronomia, você tem geologia, você tem arqueologia, você tem paleontologia, antropologia, biologia, genética, zoologia, dentre muitas outras. Dentro dessas áreas, a pergunta sempre continua uma só: a questão de como a coisa surgiu. Quem conhece bem essa frase, inclusive saiu numa das publicações da editora Fiel da revista Fé para Hoje há pouco tempo atrás, muito interessante. Quem pensa que pode haver um conflito real entre ciência e religião deve ser muito inexperiente em ciência ou muito ignorante em religião. Você fala, mas como é que pode ser isso? Leia a história. Isaac Newton perguntava, de onde surge toda a ordem e beleza que vemos nesse mundo? Ele queria saber como Deus tinha colocado tudo isso junto, era muito bonito. Albert Einstein queria saber como Deus criou o mundo. Quando a gente pensa a respeito de coisas assim, você fala, não, mas nós somos informados hoje que cientistas não creem em Deus. Está na hora de você rever os seus conceitos. Publicação de 1992, não é publicação criacionista. Isso aqui foi editado por Henry Margenau, que é um físico da Universidade de Yale, lá nos Estados Unidos. E ele pegou 60 cientistas, dos quais 24 já tinham ganho prêmio Nobel em muitas áreas de ciência. Na página 61 ele escreveu isso: só há uma resposta convincente para explicar a enorme complexidade e as leis do universo. Qual a resposta? A criação por um Deus onisciente e onipotente. A mídia quer que nós acreditemos que os homens de ciência não creem em Deus, mas a verdade não é essa. Não estou dizendo que todo cientista é cristão, não é esse o caso, mas quero que vocês entendam que essa tem sido uma discussão antiga da evolução. Quem acha que o negócio da evolução aconteceu há pouco tempo atrás, melhor estudar a história um pouquinho mais. Tales de Mileto já falava disso. Ele praticamente concebeu essa ideia, de que o mundo evoluiu da água e a coisa aconteceu. Anaximandro, também de Mileto, que foi um discípulo de Tales. Empédocles de Agrigento, outro que também, inclusive ele foi quem mencionou a questão da sobrevivência do melhor capaz. Pensa que esse negócio é novo? Já tem mais de quase 2.500 anos a coisa, só para você ter uma ideia. Leucipo e Demócrito foram os dois que trabalharam na área de, literalmente, questões atômicas, que o universo é simplesmente feito de átomos e espaços vazios. Na história moderna, mais recente, tem Swammerdam. Ele cria que todas as espécies tiveram vindo de um ancestral comum. Leibniz achava que as espécies estavam interligadas. Maupertuis, a sobrevivência do melhor capaz. Eu acho que ele copiou isso de alguém. Diderot falava também da seleção natural. Erasmus Darwin, que foi avô de Erasmus Darwin, falava da questão da evolução influenciada
por questões ambientais, ou seja, ela é dirigida pela influência. Lamarck, a gente vai dar uma olhadinha um pouco mais com detalhes, não hoje, mas mais para frente, a questão do pescoção da girafa. Robert Chambers, desculpem, a evolução como sendo um processo natural. O próprio Darwin, A Origem das Espécies, foi quem publicou e quem deu praticamente o peso do negócio, mas foi Herbert Spencer, foi o homem responsável de colocar para a ciência moderna a evolução, não foi Darwin. É interessante porque a gente pensa que a teoria de Darwin sempre foi bem aceita, né? Olha só os famosos cartunzinhos da época. Ali tem literalmente um gorila chorando, falando assim: eu fui rebaixado à posição de ser humano. Porque imagina só, um gorila não mata porque ele gosta do tênis do outro, né? O gorila também não mata porque simplesmente ele achou a camiseta do outro mais legal. Nós é que fazemos isso. Então acho que nós não estamos evoluindo, acho que o problema é o contrário. Quando a gente trata a respeito do outro lado da história, nós temos, por exemplo, vários. Você fala, não, mas esses daí são da Bíblia. São da Bíblia porque a nossa cultura, infelizmente, é uma cultura muito pobre, a cultura ocidental. A cultura do Oriente Médio, por exemplo, você encontra livros na área de história que dão capítulos voltados apenas ao rei Salomão. Capítulos que falam a respeito de um homem chamado Jó. Capítulos que falam a respeito de um grande homem chamado Moisés. Isso é parte da história, estudado como história isso. Nós aqui que achamos melhor mistificar a coisa, isso é coisa da Bíblia, e nós não tratamos isso como história. Mas uma boa parte do mundo acredita nisso como história. Platão e Aristóteles, por exemplo, acreditavam que Deus havia criado o mundo. Kepler, século XVI, acreditava que Deus tinha criado o mundo. Isaac Newton, século XVII, acreditava que Deus tinha criado o mundo. Euler, século XVIII, acreditava que Deus tinha criado o mundo. O Euler não é tão conhecido, mas foi ele quem inventou o número E, logaritmo neperiano, todo esse negócio. Esse é o pai da criança, tá? Século XIX, James Clerk Maxwell, com as equações maxwellianas de eletricidade e magnetismo. Século XX, Wernher von Braun. A lista ultrapassa os 150. É uma quantidade muito grande de gente. Se você comparar as duas teorias, é muito interessante, porque elas têm propostas. Vocês podem observar aí a proposta de cada uma delas. O que havia no princípio, como surgiu, como que as coisas aconteceram, como que apareceu a vida no sentido animal, vida vegetal, o tempo de existência, método de aparecimento. É possível compararmos as duas. Agora, deixe-me chamar a atenção, porque tudo que eu gostaria de falar para vocês durante esses dias, eu gostaria de dar com embasamento científico para você poder depois conversar com seus amigos. Porque acho que é assim que a coisa tem que funcionar. Quando você trata, por exemplo, de um universo de milhares de anos, você acredita que o universo tem milhares de anos? Cientificamente falando. Não estou falando de Bíblia. Não, a Bíblia fala. Ótimo, mas no laboratório a gente não vai lá para provar a Bíblia. A gente vai conversar sobre isso. Existem dois modelos. Modelo da evolução, modelo da criação. Os dois são modelos importantes para a área de ciências e história. São dois modelos que influenciam tudo o que a gente está habituado a nível do quê? Da sociedade. Pensa só que coisa interessante. Eu gosto de quando eu chego nos lugares, o pessoal vem e reclama um pouquinho. Eu dei palestras há pouco tempo atrás numa universidade. Chegou um professor da área de filosofia e disse o seguinte: olha, depois que eu dou as palestras nas universidades, em igrejas, geralmente eu abro para perguntas. Então esse professor chegou e disse o seguinte: é muito interessante tudo isso que o senhor tem a dizer, mas daí não tem valor nenhum. Eu falei, puxa, será que eu deveria aceitar isso daí como realmente boas-vindas ou qualquer coisa assim? Ele disse pelo seguinte: o senhor não tem como ir num laboratório e provar que Deus existe. É impossível fazer isso. Eu concordo plenamente. Eu tenho que crer que Deus existe. Do mesmo jeito que qualquer outra pessoa não teria como ir num laboratório e provar que Deus não existe. Você tem que crer que Ele não existe. O crer é dos dois lados, não é apenas de um. Pessoas dizem: mas você fala da Bíblia,
como absoluto, não existem absolutos. Isso é ridículo, não pode ser absolutamente provado. Se você provar que não existem absolutos, você criou um absoluto, que não existem absolutos. Mas isso não faz sentido. Então, aqueles que acham que não existem absolutos, está melhor você rever os seus conceitos. O pessoal pega muito isso daí da teoria da relatividade de Einstein, fala, mas Einstein provou que tudo é relativo, sem dúvida, em função de um absoluto que é a velocidade da luz. Sem a menor sombra de dúvidas. Existem absolutos. Se você tirar o absoluto, nem a teoria da relatividade funciona. Então dá para ter uma ideia. Para nós terminarmos então. O criacionismo é uma proposta científica